Oi, para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu criei esse canal para falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre raiva. As nossas emoções são como um idioma que nos sinaliza se as nossas necessidades básicas estão sendo atendidas ou negligenciadas. A raiva é uma emoção e ela é a reação de quando nos sentimos frustrados. O acúmulo da raiva e da frustração, quando não resolvida, tende a ser explosiva. Quando sai de controle, ela se expressa na forma de agressão e pode ser dirigido a si próprio ou a outra pessoa, de forma verbal, psicológica ou física. E todas essas formas são prejudiciais. Quando sentimos raiva, é como se algo ou alguém tivesse impedido a realização de um instinto. E instinto é instinto, tanto para bicho quanto para gente. A diferença é que nós, seres humanos, temos uma parte do nosso cérebro que é produto da nossa evolução e nos permite analisar as situações ao invés de agir só por impulso. A evolução do ser humano trouxe o desenvolvimento de uma área do cérebro chamada córtex, que aqui eu vou chamar de parte racional. E, ao mesmo tempo, não trouxe a involução das emoções primitivas. É como se a gente tivesse evoluído, mas ainda carregamos um fardo emocional completamente instintivo. Isso acontece porque a parte racional do nosso cérebro é muito mais recente na história da evolução humana do que as nossas emoções. Estou trazendo aqui a informação de que as nossas emoções têm muita força, mas também somos seres racionais e devemos usar a nossa razão. O desafio está em equilibrar essas duas forças, razão e emoção. Se nos deixarmos controlar somente pelas emoções, por esse instinto primitivo que existe na gente, desafiamos toda a questão civilizatória e a organização social. Como a parte emocional é muito mais antiga no nosso sistema, ela acaba tendo muita força, porque é nosso instinto como animal. Sem ela, não teríamos chegado aqui como espécie. Ela teve e tem o papel de nos proteger. Mas, nessa etapa da nossa evolução, a gente tem a capacidade de avaliar as consequências dos nossos atos e até onde esse instinto de proteção está nos levando. Nós podemos controlar esse nosso instinto, de forma que não seja prejudicial nem para a gente, nem para as outras pessoas à nossa volta. E assim, podemos garantir a evolução da nossa espécie daqui para frente. Olha como pode ser poderoso olhar e equilibrar as nossas emoções. É um duelo de instinto versus vida em sociedade. Com a evolução da nossa espécie e o desenvolvimento da razão, fomos capazes de criar um conjunto de leis e estabelecer regras. E isso foi um marco neural na história da evolução humana. Como criamos essas leis? Somos julgados a partir de uma premissa racional. Mas no fim, ainda agimos muito por instinto. Ainda precisamos aprender a modular, ou seja, enxergar e controlar nossas emoções para que a gente haja com mais consciência do que a gente está fazendo atualmente. Ainda temos muito que evoluir como sociedade e por isso a necessidade, eu diria, urgente, de olhar as nossas emoções e a quais comportamentos elas estão nos levando. Avaliar nossos comportamentos e ver qual emoção está nos guiando. Precisamos falar sobre as emoções, aprender a enxergar e validar, para então ter a capacidade de controlar melhor e mudar quais comportamentos estão sendo prejudiciais. Quando sobrecarregamos nossas emoções, praticamente eliminamos a capacidade de controle do nosso cérebro. E é aí que a gente só reage, sem entender o que a gente está fazendo e por quê. Por isso também que a gente não deve castrar, ignorar ou fazer de conta que as nossas emoções não existem. Ou pior, engolir. Isso faz mal. Devemos reconhecer que a raiva existe, entender as frustrações que estão por trás e quais necessidades não estão sendo atendidas. Sentir raiva é absolutamente normal e natural. Seria tóxico da minha parte dizer que não devemos ou não podemos sentir. Devemos e sentimos. O ponto é, o que a gente faz com ela? Tentar entender onde e como podemos canalizar ela da melhor forma para que não seja explosiva ou tóxica. Como você lida com a raiva e com as suas emoções no geral? Como você concilia o que você sente e o que você faz? Como está o seu equilíbrio entre a sua razão e as suas emoções? Quando você sente raiva, o que você faz com ela? Você já pensou que talvez dê para criar coisas com essa energia? A raiva é uma explosão que pode ser controlada e bem canalizada. Uma saída é olhar a raiva e perguntar como eu posso usar ela para me transformar ou transformar o meu redor.
usar ela de forma construtiva. Fazer exercício, sair correndo, arrumar a casa ou alguma bagunça, cozinhar, escrever, desenhar, pintar, aprender uma coisa nova, criar um projeto, colocar ela para fora através da voz, cantando, gritando, dançando, chorando. Usar essa potência que é a energia da raiva de uma forma que agrega, ao invés de uma forma que reprime e prejudica. Sei que pode ser novo pensar dessa forma, mas com conhecimento podemos mudar os nossos comportamentos. E o primeiro passo da transformação é a observação. Observar como reagimos, como nos comportamos, para tentar entender quais são as frustrações. É só através da observação que podemos ir nos entendendo como seres humanos. Porque fazemos o que fazemos. E vale falar que cada ser humano é único. Não existe nenhum igual ao outro. E aí a importância de se auto-observar para se entender melhor. Atualmente vivemos num mundo de repressão das nossas emoções. Talvez você já tenha escutado alguma coisa dessa. Engole esse choro. Nossa, que criança feia chorando. Para de chorar, chega de chorar. Seu choro não tem motivo. Homem não chora. Mas não, gente, vamos expressar as nossas emoções. A raiva e outras emoções bem canalizadas podem nos ajudar a evoluir como pessoa e como sociedade. Sentir as emoções que permeiam o nosso ser. Olhar com verdade, trazer para a razão e canalizar com consciência, de forma positiva, ao invés de uma forma que prejudica ou paralisa. Somos animais pensantes, com muitas sensações e sentimentos, e com uma capacidade gigantesca de transformação. Transformar toda essa potência instintiva e primitiva na construção de um mundo melhor, lidando com as nossas emoções de forma mais civilizada. Cada um do seu jeito, dentro do que é possível. Então, passemos a olhar e validar as nossas emoções. Por mais que elas pareçam negativas e incontroláveis, a gente tem que olhar ao invés de reprimir e colocar ela no mundo sem controle. Se responsabilizar por elas. Parar de sobrecarregar as nossas emoções como se sentir fosse errado. Sentir é natural e tem muita força. Você escuta o que você sente? E o que você faz com isso?